Olá pessoal, estamos começando mais um curso ou uma série de vídeos aqui do canal, que é o curso de estrutura de dados e algoritmos com Java. Essa é a primeira aula e hoje nós vamos fazer uma introdução ao curso e uma apresentação do curso. Antes da gente começar o curso, eu vou me apresentar para vocês, já que eu espero que vocês fiquem comigo durante todo o curso, então para a gente se conhecer um pouco melhor. Meu nome é Loiane Groner, já trabalho há 10 anos com TI e trabalho especificamente com Java, os 10 anos trabalhando com Java. JavaScript, são 8 anos desses 10 anos trabalhando com JavaScript. Sencha, que é um framework que eu amo muito, e também com PhoneGap e Ionic na parte de mobile. Tem um blog também onde eu escrevo artigos de vez em quando, que é o blog loiane.com. E aqui do canal a gente também tem um portal de treinamentos, que é o loiane.training, onde vocês podem fazer o download dos slides, código-fonte e também acessar o fórum para poder tirar todas as dúvidas. E além de trabalhar como desenvolvedora e gravar umas aulinhas aqui para o YouTube nas minhas horas vagas, também trabalho como escritora e tenho aí 7 livros publicados até o momento. É uma outra paixão que eu tenho também. E esse curso aqui de estrutura de dados e algoritmos, eu estou me baseando no meu livro de Aprendendo Estrutura de Dados e Algoritmos com JavaScript, porém eu vou pegar o conteúdo do livro e vou adaptar para a linguagem Java, que é a linguagem que a gente vai utilizar aqui no curso. E é claro, se vocês quiserem, pode deixar uma introdução sobre vocês aí, dizer se vocês estudam, qual curso que vocês fazem, ou então se vocês já trabalham, com o que você trabalha, com quais as linguagens que você trabalha, assim eu posso passar a conhecer um pouquinho mais sobre vocês também. Então vamos lá, por que fazer esse curso de estrutura de dados, por que aprender estrutura de dados e algoritmos? O primeiro motivo é para saber resolver problemas de forma eficiente. Quando a gente se torna um desenvolvedor, saber apenas lógica de programação não é o suficiente para a gente se dar bem na profissão. Quando a gente vai desenvolver projetos, já que o serviço que a gente presta para as empresas como contratado é resolver problemas. E a melhor forma de resolver problemas, é claro que é resolvê-los de forma eficiente. E saber utilizar qual estrutura de dados, em qual cenário, em qual momento, isso é indispensável para qualquer desenvolvedor. Não importa se você é um desenvolvedor júnior, pleno, sênior, é super importante saber qual estrutura de dados utilizar em qual determinado momento. A maioria das linguagens de programação possuem estruturas de dados prontas. Aqui no curso nós vamos utilizar Java como a linguagem oficial, porém a gente sempre vai focar muito na lógica de programação que a gente tem que utilizar com essas estruturas. Assim você pode facilmente adequar a estrutura de dados para a linguagem de programação de sua preferência, seja ela C, C++, Ruby, Python, PHP, enfim. Saber estrutura de dados te faz um programador melhor. Então, por isso é super importante aprender. Um outro motivo seria melhorar o conhecimento em computação. As estruturas de dados, elas também fazem parte do fundamento da resolução de problemas com algoritmos, que é o nosso trabalho como desenvolvedor no dia a dia em projetos. Um outro motivo para a gente poder aprender estruturas de dados e a diferença entre elas é para poder passar entrevistas de empregos. Grandes empresas como Google, Amazon, Microsoft, eBay, até mesmo Facebook, incluem perguntas sobre estruturas de dados e algoritmos nos seus processos de seleção. Então, não custa nada relembrar ou então aprender. E como eu já mencionei, aqui no curso a gente vai utilizar Java, porém você pode utilizar qualquer linguagem de programação de sua preferência. Você pode adequar a lógica que a gente utilizar aqui para C, C++, Java, JavaScript, C#, enfim. Os requisitos para esse curso é saber lógica de programação. Como a gente vai utilizar Java? Você tem que saber utilizar um if, um else, um for, um while. Tem que saber utilizar um pouquinho de orientação a objetos no Java, já que a gente vai criar classes com atributos e métodos para as nossas estruturas de dados.
Aqui no curso eu vou utilizar o Eclipse porque é a minha ideia preferida, porém você pode utilizar também o NetBeans, o Sublime Text, o IntelliJ ou qualquer outra IDE ou editor de sua preferência. Caso você não saiba muito bem o Java, tenha algumas dúvidas, vocês podem ir lá no portal loiane.training, que tem um curso gratuito de Java básico também. Eu estou utilizando todo o conhecimento que eu já apresentei naquele curso como base para esse curso aqui também. O que a gente vai aprender durante todo esse curso? Nós vamos aprender as estruturas de dados mais famosas que existem, as que são mais pedidas também em entrevistas de emprego. Nós vamos começar no básico, que são os vetores, os arrays. Depois nós vamos passar por pilhas e filas. Depois a gente vai complicar um pouquinho mais e trabalhar com listas encadeadas, que tem toda aquela questão de ponteiros, listas duplamente encadeadas, conjuntos, tabelas de hashing, árvores e grafos. Como a gente vai trabalhar com Java, a gente vai criar as nossas próprias estruturas de dados. Então nós vamos fazer a estrutura de dado do zero e depois a gente também vai aprender como utilizar as estruturas de dados que já existem no Java. A gente pode até fazer também um comparativo do que a gente codificou com o que já existe no Java. Depois, na segunda parte desse curso, a gente vai aprender sobre alguns algoritmos. Os algoritmos mais importantes, que são os algoritmos de ordenação, a gente vai passar por alguns mais famosos, tem alguns aí na tela, como o método bolha, seleção, inserção, merge, heap, quicksort, enfim. E depois a gente também vai aprender sobre os algoritmos de busca e pesquisa, como por exemplo o busca sequencial e busca binária. Se tiver mais alguma coisa que vocês gostariam de ver nesse curso, deixe nos comentários que a gente pode verificar e talvez incluir também na nossa ementa. Já que a próxima aula já vai ser prática sobre arrays e vetores, vamos então falar um pouquinho do que são estruturas de dados nessa aula também. Uma estrutura de dados, como o próprio nome já diz, é uma estrutura que a gente utiliza para poder armazenar e organizar dados ou informações de modo que esses dados possam ser facilmente manipulados e acessados da forma mais eficiente possível. E eu mencionei para vocês que a gente vai ver algumas estruturas de dados diferentes durante esse curso, como por exemplo, vetores, pilhas, filas, listas encadeadas, grafos, árvores. Cada estrutura de dados dessa funciona de uma forma diferente e existem também cenários específicos onde cada uma é melhor utilizada para poder facilitar justamente a manipulação desses dados. Como por exemplo, o que a gente vai aprender durante esse curso? Se você tivesse que responder essas perguntas agora, você saberia? Por exemplo, se você tivesse que buscar uma coleção de registros em um banco de dados, você precisa fazer um select em uma tabela em um banco de dados. Em qual estrutura de dados você guardaria essa coleção que veio do banco? Seria uma lista? Seria uma pilha? Seria uma lista encadeada? Seria uma árvore? Seria um grafo? A melhor nesse caso seria uma lista. Fazer o registro e chamado de métodos em funções de um compilador. Para o pessoal que for fazer ciência da computação, vocês vão ter uma matéria chamada compiladores. Nessa matéria, geralmente você aprende a fazer a sua própria linguagem de programação. Linguagens como Java, JavaScript, C e várias outras linguagens, elas utilizam uma estrutura de dados para poder guardar a ordem e chamada de métodos e funções. Lá no curso de Java, a gente aprendeu sobre recursividade. A gente aprendeu como é que o compilador se comporta na chamada de métodos recursivos. Para esse caso, a gente utilizaria uma pilha. Então, várias linguagens de programação utilizam uma pilha internamente. Super legal isso. Quando você vai num banco, você vai num hospital, você tem aquele sisteminha de senhas. Geralmente tem senhas prioritárias, pessoas idosas com deficiência e gestantes têm prioridade. Quando você vai num hospital, as pessoas que estão com uma enfermidade um pouco mais grave, elas têm prioridade também. Por exemplo, a pessoa que acabou de quebrar uma perna tem prioridade para uma pessoa que só está com resfriado. Para fazer esse tipo de sistema, a gente utiliza também uma estrutura de dados, como por exemplo, fila.
Então a gente vai aprender no curso também como desenvolver filas e até fazer exemplos de, por exemplo, sisteminha de senha. Se você tivesse que manipular uma coleção de registros únicos, ou então comparar uma coleção de dados com uma coleção de outros dados, e fazer, por exemplo, a diferença, a união, para isso a gente utiliza conjuntos, ou então conhecido como os sets nas linguagens de programação, que a gente também vai aprender nesse curso. E uma outra estrutura de dados que também é super utilizada principalmente na hora de fazer uma rede social. Se você tem ideia de fazer a sua própria rede social, então você precisa saber utilizar a estrutura de dados. Por exemplo, você sabe qual que é a estrutura de dados que o Twitter ou o Facebook utilizam? São grafos. Se você utiliza aplicativos como o Google Maps ou Waze, ali por trás tem vários algoritmos que utilizam grafos. Algoritmos de GPS utilizam algoritmos de grafos também. Então tem um monte de coisa super legal para a gente poder aprender durante esse curso. E eu espero que vocês gostem. Para cada aula a gente vai apresentar teoria, a gente também vai fazer código-fonte. E caso vocês tenham interesse, vocês podem acompanhar esse curso aqui pelo YouTube ou então fazer o download do código-fonte, dos slides e de qualquer outro material de apoio lá no portal, se inscrevendo gratuitamente no portal e também no curso de estrutura de dados e algoritmos em Java. E claro, se você quiser, também tem um fórum para poder tirar suas dúvidas. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem muito desse curso. É um curso que eu estou preparando com muito amor e carinho e é um assunto que eu pessoalmente amo de paixão. Então é isso. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!